Se eu quisesse colocar o patinho aqui atrás da duna, ao invés de eu vir aqui, selecionar o patinho e pegar, por exemplo, a gente pode usar a borracha, tá vendo que ele tem aqui, ó, Eraser Tool. Então, se eu apagar aqui o patinho, ó, eu vou começar a ver a duna no fundo, certo? Porque é a duna que está aqui. Se eu vier na duna e começar a apagar a duna, eu vou começar a ver a transparência no fundo, certo? Eu consigo, com o colchete também, aumentar ou diminuir essa área da borrachinha ou fazer ela por aqui. Só que além de trabalhar com a espessura dela maior ou menor, ó, eu consigo ter um recorte de borracha bem duro ou eu consigo ter um pouco mais desfocado. Ó. Se eu colocar o hardness para a esquerda, repare que ele tem um pouco esse Gaussian Blur, né, esse desfoque no meu pincel de borracha. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, fazer uma montagem do patinho atrás da duna, vir aqui no patinho e começar a apagar ele, ó, até ele ir lá para trás da duna, ó, certo? E depois eu poderia vir aqui com essa ferramenta e poderia mover ele para cá, enfim. Podia fazer, se eu quisesse, esse recorte, o atalho para ele é a letra E. Tirar aqui o hardness, deixar ele bem duro mesmo, fazer ele assim, por exemplo, e colocar ele aqui bem na duna. Vamos dizer que tivesse aqui, e com calma eu ia vir aqui, eu ia apagar mais ou menos assim. Vamos dizer que tivesse lindo e maravilhoso. Não tá, mas vamos fazer de conta que tá. O problema de você fazer a montagem assim é que se o seu chefe vem e diz, sobe um pouco o pato, você não tem corpo dele para mostrar. Então vou voltar tudo, Alt Ctrl Z. Ao invés de eu apagar o corpo do pato, o que mais vale a pena eu fazer, eu vou tirar a visualização dele aqui, eu não estou apagando, tá? Isso aqui é só tirar a visualização. Vou selecionar aqui a camada da areia, eu vou pegar aquela ferramenta que a gente acabou de ver, Quick Selection Tool, selecionar toda essa areia aqui, fazer Ctrl J, para duplicar ela, só ela, ó. E eu vou colocar ela por cima do patinho, e aí eu vou colocar aqui o patinho. Agora sim, se meu chefe vem e diz, me dá um pouquinho mais do pato, você pode vir aqui, selecionar a camada do patinho e levantar ela. Você tem sempre que ver qual camada que você tem selecionada, tá? Porque é um perigo você fazer, você selecionar uma camada aqui, vamos dizer que eu tivesse aqui, não sei, esse aqui está duplicado, vamos dizer que ele fosse preto e branco, e eu quisesse colocar mais fora de foco o céu. Só que eu seleciono de baixo aqui, ó, e eu venho aqui, imagem, eu venho aqui, filtro, blur, Gaussian Blur, que é o que tira, ó, o Gaussian Blur o que faz, posso diminuir aqui pra gente ver, ó, eu posso tirar de foco, ó, a imagem, certo? E dar um OK. Ah, não mudou nada. Não, mudou, só que eu nem vejo, porque eu tô com a camada selecionada aqui, a de baixo, ó, se eu tirar a visualização dos de cima eu vou ver, ó, eu mudei, certo? Então tem que tomar muito cuidado de sempre se perguntar qual camada que você tem selecionado, tá? Então a borracha, ela funciona assim, é um recorte meio simples, né? Não acho que é a melhor forma de fazer, de fazer montagem através da borracha, mas às vezes ela é válida, às vezes ela ajuda. A gente já viu a seleção com a varinha, a gente já viu a seleção rápida com o Quick Selection Tool, né? Que são essas duas aqui. Então, varinha mágica é essa, Quick Selection Tool é essa que você vai arrastando, então ele serve como naquele exemplo que eu dei da flor, por exemplo, de você ir selecionando uma imagem. A gente já viu como fazer cor e preto e branco misturado, por exemplo, poderia fazer nessa imagem mesmo aqui. Selecionar, por exemplo, o céu com essa Quick Selection Tool, ó, selecionar o céu e colocar a imagem, ajuste, desatur, Ctrl D, tá lá, tem a imagem assim desse jeito. Você consegue fazer várias montagens assim. Eu quero mostrar também como que a gente pode recuperar uma imagem antiga. Tá? Tirar as rugas, por exemplo, de alguém ou fazer restauração de imagem. Primeiro passo, tirar o cadeadinho. Eu venho aqui, apago esse. Ok. Então eu vou vir com essa ferramenta aqui e vou fazer Ctrl+, apesar de que ela já está em 100% aqui, ela é pequena, eu vou fazer Ctrl+, para eu me aproximar e trabalhar nos detalhes. Repare que é uma foto velha, ela está toda desgastada, toda comida. É uma foto de uma foto, na verdade, né? Então, para você fazer restauração de imagem, de foto antiga, a melhor ferramenta que tem é essa aqui, ó. Você desce aqui, você coloca em duas colunas, você vai pegar a quarta ferramenta aqui com o clique direito, é esse band-aidzinho aqui que se chama Spot Healing Brush Tool. É um band-aid, é a primeira opção dele, tá? Repare que ele está enorme aqui, o meu diâmetro. Eu tenho que vir aqui e abaixar.
E aí eu consigo, inclusive aqui com colchetes, eu vou diminuir um pouco. Eu venho nas partes que tá branco aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um branco, ó. Eu venho, mantenho o dedo apertado no mouse e eu apago, ó. Eu corro por cima dele, ó. Ele vai corrigindo para mim esses pontos, ó. Se eu quiser até posso aumentar um pouquinho aqui a espessura do diâmetro, dependendo do que eu for fazer. Aqui, por exemplo, ó. Posso passar por cima disso tudo, ó. Ele vai automaticamente reconstruir a minha imagem com o que está ao redor dele, certo? Então isso aqui você vai reconstruindo, tem que fazer com paciência daí, né? Aqui, por exemplo, não teria problema, porque é preto e branco, eu posso fazer assim mais rápido mesmo na parte do fundo, pelo menos, ó. Não tem problema. Ó, aqui. Ele vai reconstruindo rápido, ó, não tem problema. O que eu teria que ter muito cuidado é nesses detalhes aqui, por exemplo, ó, da roupa. Então, aqui o ideal seria eu trabalhar com mais cuidado. Ó. Passar só nessa parte aqui primeiro e ver. Depois dar um clique só e mover um pouquinho e ver se apagou muito, ó, certo? Aí você vai recuperando a sua imagem de pouquinho. Aos pouquinhos, ó. Aqui, 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 enfim. Ó, vou te mostrar o antes e o depois. Ainda tem mais coisa para recuperar. Aqui na roupa dele também tem, ó. Mas, enfim, eu vou te mostrar já o antes e depois, ó. Se a gente vier aqui no History, subir e colocar aqui, ó, como ela veio, e fizer Ctrl Z, na verdade eu devia ter feito Ctrl J para mostrar o antes e depois, ó. Mas com Ctrl Z eu já consigo ver, ó, antes e depois. Então essa ferramenta ela é excelente para tirar espinha, para tirar ruga, para tirar, ó, pinta, manchas na pele, por exemplo, ó. Essa aqui, ó, a boca dela. Eu vou fazer Ctrl J para você ver o antes e depois. Limpei aqui a boca, vou limpar essa coisa no dente. Posso limpar aqui manchas na pele ou pintas. Ó. Você vai ajustando a sua imagem e fazendo pequenas correções que no fim das contas fica excelente. A pele fica excelente, você consegue tirar espinha, mancha, pinta, o que você quiser. Ó. É simples assim, é a forma mais fácil que tem de você eliminar essas manchas na pele. Ó. Ok? Bom, aqui eu vou deixar assim, porque ela tem bastante pinta. Na verdade que no olho só tem algumas que daria para apagar, que é muito forte. Esse, por exemplo. Bom, e a gente vai ver aqui o antes e depois, ó. Antes e depois. Veja que é outro rosto. Ó, mancha na boca, no dente, nos olhos. Então, o nome dessa ferramenta é Spot Healing Brush Tool e ela é excelente para, enfim, arrumar a pele. E além disso, se você fala, cara, eu gostaria de arrumar um pouco o tom da pele, eu gostaria de fazer uma, não sei, brincar um pouquinho aqui com a cor da textura dela, você podia fazer uma camada nova, vazia, em cima dela, escolher aqui, pô, não sei, as mulheres aqui sabem melhor aqui qual é o melhor tom para maquiar, mas vamos dizer que você quisesse dar uma textura aqui para a pele dela, sei lá, mais laranja, não sei que tom que vocês se maquiam, mas vou colocar aqui esse tom aqui. E eu vou pegar esse cara aqui, ó, o Brush Tool, tá? Brush Tool. Veja que a maioria das ferramentas tem uma flechinha aqui no canto. Se você manter o mouse apertado ou fizer clique direito, você consegue ver as outras opções delas, tá? Quem sabe eu te falei aí a Spot Healing Brush Tool, mas você vê essa aqui. Você tem que vir aqui, fazer clique direito e ver Spot Healing Brush Tool. Mas nesse caso eu vou querer pegar o Brush Tool, um pincel, tá? Aqui tem vários tipos de pincéis. É uma questão de também você ir vendo qual pincel melhor se adapta. Ó, aqui tem várias opções, a gente pode colocar aqui o Reset e ele vai vir outras opções pra gente. Aqui tem, ó, várias formas de pintar, ó, vários tipos de pincel por aqui. Mas enfim, eu vou deixar esse por enquanto. A única coisa que eu vou fazer é aumentar um pouquinho a espessura dele. Vou vir pelo colchete também, porque eu quero fazer aqui uma mini maquiagem nessa mulher aqui, ó. E eu começo a pintar, mantendo o dedo apertado no mouse, aqui, por exemplo, e vamos dizer que eu quero também a pele dela mais assim. Posso fazer uma pintura assim normal. Repare que ele tem também aqui esse cara que é o Hardness, que se tiver assim ele vai ficar meio desfocado, a borda, e se eu colocar assim ele vai ficar mais marcado, tá?
Então, eu já fiz aqui com ele mais desfocado, mas podia ter sido com ele mais marcado. Por exemplo, ó, vou fazer com ele mais marcado só para vocês verem. Ó. Podia ter feito assim e assim, por exemplo. Um exemplo. E depois disso, eu posso voltar nessa ferramenta aqui, Move Tool, vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aí você consegue, ó, brincar um pouquinho com o blur dele aqui e ir vendo até onde vai. Ó, até aqui foi legal, beleza. E aí depois você pode abaixar um pouco a opacidade, ó. Enfim, 2, ó, fica um pouco mais suave, ó. Antes e depois, ó, um pouquinho mais suave. Você pode fazer isso com o próprio tom de pele dela. Por exemplo, fazer uma camada nova, pegar aqui as partes que você vê que tem muito branco, né, nessa imagem aqui. Se você fizer clique em cima do tom, ele vem com esse conta-gotas, ó. Repare que a testa dela tá bem branca, mas aqui do lado tá um pouquinho mais escuro, ó. Eu poderia pegar esse tom um pouquinho mais escuro aqui de pele, dar um ok e pintar. Eu aqui já vou deixar no mais desfocado, que fica melhor para pintar, ó. Eu vou pintar só sobre a parte que tá mais branco, ó. Na testa dela aqui, ó, na entrada, aqui, aqui. Eu sei que tá feio, mas aqui ainda tá com uma cor muito chapada, de uma, né, uma cor muito chapada aqui, aqui, enfim, vou fazer por partes. Vou fazer primeiro a testa. Então, primeiro eu podia fazer blur, dar mais blur aí, e baixar aqui um pouco, por exemplo, 50% de opacidade, ó, já é antes e depois, ó, já é outra imagem, certo? Na testa aqui, ó, não tá tão forte. Aqui é a bochecha dela, eu poderia fazer outra camada, vir aqui na cor, pegar um tom um pouquinho mais rosado, pegar o pincel, fazer aqui um pouquinho, aqui, no nariz também, e aqui também, por exemplo. Tá demais, parece que ela passou protetor solar, né? Mas eu tenho que vir, fazer o blur, colocar Gaussian Blur, menos blur, não tanto, colocar aqui mais ou menos, e eu vou colocar mais ou menos uns 50% e ver como que ele responde, ó, certo? Então você pode ir fazendo correção de pele, uma série de coisas assim. Bom, uma outra coisa legal de ver são os modos de camada. Então eu vou trazer, por exemplo, essa foto do passarinho, do balão e a duna. Trazer os três. Eu vou arrastar um para dentro do outro. Então eu vou colocar esse aqui, o balão, aqui para dentro da duna. Ele é muito maior, tá vendo? Se eu fizer Ctrl T e Ctrl 0, eu tenho que diminuir ele para ajustar no tamanho do outro. Ó. Então, beleza. Volto no balão, fecho ele, volto aqui no passarinho. Se eu mantenho o Shift apertado na hora de soltar, ele vai colocar bem no meio. Ó. Então, se eu fizer Ctrl T, Shift Alt, eu consigo acomodar novamente ele aqui. E vou fechar o passarinho. Bom, então eu tenho, ó, fazer duplo clique para tirar o cadeado. Eu tenho aqui o passarinho, o balão, que eu não consigo ver assim, aí o balão e aqui a duna, tá? Se eu selecionar aqui o passarinho e eu colocar aqui, ao invés de normal, por exemplo, ó, multiply, e eu for descendo com a flechinha, ó, ele vai navegando em todas as opções que tem. Ele vai misturar para mim automaticamente, apesar de que aqui está em 100% opacidade, ele vai misturar uma camada com a outra, tá? Então é importante você entender isso, que você consegue fazer bastante coisa legal com as layers dessa forma. Esse aqui você vai encontrar no After Effects, você vai encontrar em outros lugares também, esse mode no Premiere, enfim, mas ele é bem legal, ele serve bastante, tá? Enfim, dá pra você, eu vou apagar esse aqui, porque eu queria só mostrar os modes, como que eles funcionavam. Eu vou apagar esse cara aqui, vou apagar tudo, na verdade, e vou trazer o passarinho de novo, só pra gente entender bem. Vou tirar o cadeado dele, ok. Eu vou duplicar esse passarinho aqui e eu vou colocar ele preto e branco. Repare que se eu fizer isso daí e eu pegar aqui a borrachinha, Eraser Tool, eu posso aumentar ela, a espessura dela, e eu vou colocar ela aqui, ó, se eu apagar ele está muito marcado. Eu posso vir aqui e colocar ele no Hardness em 0, que ele vai fazer mais desfocado. Ó. Ele vai dar um efeito para mim, ó. Por quê? Porque eu estou apagando, eu tenho a camada dele em outra camada preta e branca, que eu apaguei, e embaixo tem ela sem mover de lugar, porque se eu mover de lugar vai ficar estranho, né? Não vai dar o mesmo efeito, ó. Então, sem mover ela de lugar, como é que eu fiz? Ó? Vamos repetir. Eu tenho ela aqui, eu só dupliquei ela, fiz Shift Ctrl U com a camada de cima selecionada para deixar preto e branco. Depois disso, eu peguei aqui
com a letra E, o Eraser Tool, porque veja que ele tem outras opções aqui, para recortar cabelo, enfim, outras coisas que a gente não vai ver nesse curso, que já é um conteúdo mais avançado. Mas a gente tem aqui o Eraser Tool, eu consigo aumentar o diâmetro dele, deixando o hardness em 0, para ele ficar mais desfocado essa ponta aqui mesmo. E eu vou vir pelo meio aqui fazendo um círculo, ó. Pronto, eu tenho aqui a minha ponta, as bordas dele preto e branca, e a parte de dentro aqui colorida. Não é a forma mais inteligente de fazer. Por quê? É o mesmo exemplo que eu dei lá do patinho atrás da duna. Se por aí agora seu chefe fala para você, eu quero que você deixe metade, depois que você já fez isso aqui, né? Eu quero que você deixe metade dele preto e branco e metade, que você diminua o espaço desse círculo que você fez. Não tem como, porque a gente apagou ele. Tá vendo? A gente apagou. Então, ao invés de apagar, a gente pode simplesmente duplicar e deixar preto e branco, certo? Selecionar esse cara aqui e vir nesse carinha aqui, ó, que é de fazer máscara. Tá vendo, ó? Add Layer Mask. Então eu vou adicionar uma camada de máscara. Eu faço o clique nele e com o Brush Tool, que é o pincel que a gente já viu também, eu vou aumentar ele aqui. E eu vou deixar o hardness dele também em 0. Se eu começar a pintar, ó, ele vai aparecendo de baixo, ele vai fazendo uma máscara. Visualmente, ó, é o mesmo resultado do outro. Mas, Miró, qual que é a diferença? Tá aqui, ó. Eu não apaguei nada. Eu tô como uma máscara, ó. Se eu fizer clique no Alt, se eu apertar Alt e fizer clique aqui nele, eu consigo ver o desenho só da máscara, certo? Se eu voltar a fazer clique Alt, clique de volta, eu consigo ver. Aí seu chefe fala, pô, diminui o espaço do círculo. Beleza. Você aperta a letra X para você trocar aqui, ó, a cor. O branco passa para ser a cor predominante. E você começa a fechar o círculo, ó. Porque o branco ele vai apagando. Então, isso aqui é sensacional. Eu uso isso aqui todo dia. É excelente. Você consegue, ó, o que seu chefe pedir, você consegue fazer. Eu quero que você amplie só até a cabeça dele. Volta a colocar o preto e você consegue colocar ele aqui, ó. Enfim, só o corpo dele. Enfim, é muito melhor do que apagar porque você tem mais flexibilidade, ó. Eu mudei a máscara e não a imagem em si, ok? Isso é excelente. É máscara dentro do Photoshop.